Três temas muito importantes que, em resumo, destes três, já trata, creio eu, todo o Evangelho. Vamos falar agora de Jesus transforma a água em vinho, las bodas de Canaã, que está em livro de Juan, capítulo 2. Vou ler parte, está bem? Agora vou ler a respeito de las bodas de Canaã. Vou ler de versículo 1 ao versículo 2. Diz assim: Al tercer dia se hicieron unas bodas de Canaã de Galileia, e estava ali a madre de Jesus, e foram também invitados a las bodas Jesus e seus discípulos. Agora vamos para Juan capítulo 2, de versículo 13 e versículo 14, onde habla a respeito, Jesus purifica o templo. Estava cerca a Páscoa de los judíos, e subiu Jesus a Jerusalém, e halló em el templo a los que vendiam bueyes, ovejas, palomas, e los cambistas ali sentados. Agora vamos para Juan capítulo 3, de versículo 1 e 2, onde habla, Jesus encontra Nicodemos. Havia homem de los fariseus que se chamava Nicodemo, principal entre os judíos. Este vino a Jesus de noite e lhe dijo: Rabi, sabemos que has venido de Deus como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Glórias a Deus, Padre Santo, Deus poderoso, toda honra e toda glória ao Senhor é para ti, pois soberano eterno. Quero diminuir a hora, Pai, quero me quedar muito, pero muito pequeno. Quero ser instrumento tuyo. Usa, meu Deus, para que a palavra chegue ao necessitado. Chegue, ó Padre Santo, a todos aqueles, ó Senhor Deus, que necessitam de tu palavra, que esta palavra venha a trazer transformação, cambio em nossas vidas. Ajuda para que podamos ter entendimento de tu palavra, aprender cada vez mais, que tu Espírito Santo toque, Senhor Deus, a cada um de nós outros, ó Senhor Deus, para estar cerca de ti cada vez mais, para caminhar em Espírito, ó Senhor. Te damos graças por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Muito bem, seguindo aí na ordem cronológica, não? Vemos que Jesus, ele foi aí para uma festa, foi invitado, ele, sua madre, não? Maria, os discípulos foram invitados ali a estar sendo parte aí de uma boda, não? E vemos que há uma ligação entre os três temas que vamos tratar. Os três temas, ele habla justamente de todo o Evangelho de Cristo. Vamos ver que tremendo que essas três passagens, entender aquilo que Cristo quer nos ensinar, o que ele estava querendo passar quando falava das bodas, não? Que ele queria passar quando foi ali e vinha no templo, ali delante, ali, todos os comerciantes lá, ele vendendo as coisas, não? E também quando ele estava falando ali, só ele e Nicodemo, aquela reunião de los dois, deste fariseu. Pero primeiro vamos entender que esta festa que Jesus foi, que esta boda que Jesus estava, era uma boda normal, uma boda comum, um matrimônio que estava passando ali entre os judíos, não? Entre a pareja, não? O homem e a mulher estavam ali, pero chegou na hora que o vinho que tinha não era suficiente, e havia a necessidade de continuar. Por quê? Porque naquela época era uma vergonha muito grande. Los padres, ¿no? Los que estão invitando, não? Deixar faltar comida, deixar faltar o vinho
para todas aquelas pessoas que foram invitadas. E vemos aqui que em meio da festa falta, não há? Chega ao limite, sim, todos ali já beberam vinho, quizás o homem lá que estava responsável por isso, não? O mestre Sala, isso um câmbio, falhou ali na hora de contar as pessoas, os invitados. Pero vemos algo interessante quando falamos de vinho, que há que entender, e quero deixar muito claro, lo que a Igreja de Cristo, do que nós outros defendemos a respeito desta transformação de água em vinho. Porque há esta pastora que está predicando que Jesus transformou água em vinho fermentado, não? Pero isso não é verdade. Vamos falar isto. E muitos se aproveitam disso, muitos pastores se aproveitam disso para beber vinho. Não? Pero isso não é de Deus. Deus nega, no Antigo Testamento nega, não embriagueis. Jesucristo não poderia transformar água em este vinho fermentado. Primeiro, porque Ele é a vida verdadeira. Então, Ele é natural, aquilo que forma, que traz, não, que traz a uva, sim? Que quando é esmagada, ela é transformada em este mosto, é transformada em este vinho, pero não fermentado. Em grego, não, é a palavra oinos que está escrita na Bíblia. Então, como a Bíblia foi escrita em grego, está escrito em oinos. E oinos tem o significado de duas coisas. Não seja para o vinho fermentado, seja para o vinho não fermentado. Sim? Pero Jesus jamais poderia, depois que todos estavam bebendo nas festas, e acaba o vinho, Jesus jamais poderia transformar água em vinho fermentado para que os demais se quedassem embriagados. Então não é possível, não há nenhuma defesa a respeito disso. O que há são excusas para se aproveitar para beber. Então há que tomar cuidado. Jesus, quando Ele faz uma transformação, Ele transforma esta água em mosto. Ele transforma esta água neste sumo de uva. Primeiro, para poder transformar em vinho fermentado, tinha que se quedar aí, não sei quanto tempo, um bom tempo, para poder fermentar. E Jesus transformou em aquele momento, exato momento. Então, o vinho não podia estar fermentado, porque para fermentar teria que guardar este vinho e esperar um bom tempo até a fermentação. Então, claro que o que estava na festa, este vinho bueno, este oinos bueno, que é em grego, é o sumo de uva. É aquela parte onde se exprime ali no Monte de los Olivos, onde se molha ali na prensa, e sai ali naquela rueda que vão passando de pedra, e vai molhando, vai saindo ali, exprimindo ali, o sumo, é aquele sumo, aquela primeira parte, é o mosto, que é isto que representa a sangue de Cristo. Então, a transformação já tem um grande significado evangelístico. Este trabalho que Jesus hizo de correr ali nas tinajas, não? Que habla, tinajas, se transformar ali, correram 6 tinajas de pedras, onde os padres, as pessoas usavam para se purificar. Era usado para poder se limpar, para poder se purificar. E isto já tem um grande significado. Porque hasta chegar a Jesus, eles se purificavam nesta tinaja, se purificavam, se limpiavam para se quedar puros, limpos. Pero a partir do momento que Jesus está presente, Ele já começa já com seu ministério, já dar início a mostrar o significado de uma transformação. Ou seja, esta tinaja de pedra que hacía
a limpeza, a purificação, agora Jesus pede para llenar de água. Água significa purificação. Água significa, se acordamos aí da passagem de Juan Bautista, a água significa a purificação, a transformação, o cambio, ¿no? del pecado, el perdão del pecado, reconhecer o pecado, estar limpo del pecado. E nesta limpeza é que Jesus transforma a água em vinho. Neste momento de purificação da água, que tem esse significado de purificação, que Jesus transforma a água em vinho, porque vinho significa que depois, para poder ter, como falamos em Juan Bautista, há necessidade de arrepender para ter Cristo como Salvador. Há que se arrepender para se entregar à sangue de Cristo. Então, primeiro passa por la purificação, para depois a santidade plena, que é a sangue de Cristo. E a representação é o sumo de uva. Então, sabemos que Jesus, na hora de transformar, não foi um vinho fermentado, mas um vinho sem fermentação, um vinho puro que sai da vida, porque Jesus é a vida verdadeira, Jesus é puro, Jesus é santo, e sabemos que para os judeus não é permitido a fermentação, mesmo em la bebida, também mesmo em el pão. Los alimentos, não é permitido a fermentação. Então, se não é permitido a fermentação, não podemos ter excusa de beber bebida alcoólica e basar neste texto, como há hasta pastores que se basam neste texto para poder justificar seu pecado, para poder justificar sua transgressão, falta de obediência. Então, há que tomar cuidado, porque sei que há pastores que até invitam outros pastores para ir beber, ou invitam os irmãos para ir tomar uma cerveja, para ir tomar um vinho, para ir aí tomar uma bebida alcoólica, e isto passa aqui, e devemos tomar muito, e aqui em Espanha, estou dizendo, não aqui nesta igreja, aqui em Espanha, e passa muito. Então, devemos tomar muito cuidado com isso, para não transgredir, para não sair da obediência do Senhor, e entender o propósito de Deus e nesta transformação de água em vinho. É impossível, é inaceitável dizer que Jesus transformou água em vinho fermentado. Porque se há fermento, se Jesus transforma esta água em vinho fermentado, então é porque o pecado continua. Porque para os judeus, para a Bíblia, o sumo não poderia estar fermentado, a bebida não pode estar fermentada, os panes asmos não podiam estar fermentados. Não podia. Então temos que estar muito atentos com isso. Em Habacuque, capítulo 2, de versículo 15, é onde temos esta grande defesa para ter a certeza que Cristo não transformou água em vinho fermentado. Habacuque, capítulo 2, de versículo 15, diz: ai de que lhe dá de beber a seu próximo. Ai de aquele que dá de beber a seu próximo. Como que Jesus poderia ir contra a sua própria palavra? Jamais. Nunca se oferece uma bebida alcoólica para um próximo, porque uma bebida um pouquinho assim pode transformar depois em uma pessoa alcoolizada. Devemos tomar cuidado. Ah, pastor, pero Pablo diz que pode tomar pouco. Não. Há que entender as escrituras para poder entender aquilo que passava. E naquela época, segundo os historiadores, a água tinha um problema naquelas épocas, tanto que os romanos
¿Por que bebiam tanto os romanos naquela época? Porque a água, porque o vinho, não, era uma mistura com água. Então era uma taça de água para 8 taças, uma taça de vinho para 8 taças de água, não? Então, com isto era como se fosse um sumo. Assim que tomavam os romanos naquela época, era como se fosse um sumo. Sim? Se tornava um sumo, porque se diluía. Pero o vinho servia para limpar a água, purificar a água. Quando Jesus essa transformação, pero já acontecia isso naquelas épocas. Sim? A água vinha com problema e necessidade. Que Pablo ensina? Não, para não tomar a água solo, para tomar com vinho. Ou seja, diluir. E, segundo os estudiosos, diz que dá igual se tu tomas um vinho, não? Um pouquinho de vinho fermentado, um pouquinho, e uma uva, sim? Uma fruta, uma uva, tem o mesmo efeito. Então, se tem o mesmo efeito para sanar, não há necessidade de estar fermentado. A própria uva, da maneira que já é suficiente para sanar. Então, devemos entender, saber interpretar a palavra para não fazer tonterias e não ensinar o próximo coisas que a palavra não está ensinando. Se Abacuque já está dizendo, ai de aquele, não? Ai de que dá de beber a seu próximo, ai de aquele. Então devemos tomar muito cuidado. Outra coisa importante para entender, para depois somar todo o que temos que aprender hoje, é a purificação do templo. A purificação do templo passou duas vezes. Uma no início do ministério e outra no final do ministério. Agora estamos tratando do início do ministério. Quando Jesus chega, não, depois de passar aí nesta festa em Caná de Galileia, não, e depois ele vai ali para o templo, ele vai ali em Jerusalém e se vê ali a situação dos comerciantes, das pessoas ali vendendo bois, vendendo ovelhas, vendendo palomas, não, os cambistas ali fazendo câmbios, não, com essas mercâncias, sim, para ter proveito, não, e não para ajudar as pessoas para que possam se purificar. Este Jesus se quedou enojado quando viu essa situação. Isso não pode passar em el templo. E ele diz que este templo não vai servir. O que vai servir agora é ele. Ele é o templo que será derrubado e em 3 dias se levantará. Nada ali podia entender o que Jesus estava dizendo. Os discípulos ali depois puderam ter esse entendimento, mas aquelas pessoas ali não entenderam. Pero Jesus se quedava passando por todos os sítios ali delante do templo e derrubava todo, tirava todo, soltava os bois, soltava todas as palomas, tirava ali dos comerciantes que estavam ali, porque estavam em desacordo com a lei de Moisés. Nada dito que tinha que vender, nada dito que devia de ser um comércio para purificar os demais. Isso já podemos ver até na história do cristianismo, não? Estas coisas de indulgência, não? De vender para salvar almas, não? E isto não agrada a Deus, isto não é de Deus, porque a salvação vem por la graça, salvação vem por la misericórdia, salvação vem porque nos aceitamos a Jesucristo, aceitamos sua morte vicária, aceitamos sua ressurreição, creemos em sua ressurreição, e isto já é necessário por graça para sermos salvos. Então devemos entender isto e entender o porquê Jesus Cristo se levanta diante de todos aqueles comerciantes, todas aquelas pessoas, todos aqueles cambistas que estavam e empieza a se quedar com tanta ira a respeito das coisas que estavam vendo, porque ele ia, sabemos que ele ia todo ano, porque ele era um judeu, ele era um rabi, ele era um maestro, então se ele era conhecedor, ele tinha que estar todo ano em templo, não? Então Jesus Cristo ia, pela hora
empieza a dar início a seu ministério. E quando dá início a seu ministério, aí empieza já a tomar atitudes para mostrar que todo o que está nascendo é incorreto e que todo deve ser conforme ele iba ensinar. Então, se podemos ver coisas tremendas e poderosas a respeito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que não há mais necessidade. Pero é interessante ver que há igrejas que continuam com os cambistas, continuam vendendo fé, vendendo salvação. Há que ter aí um trago bendecido, há que ter um aceite de Israel. Devemos tomar cuidado com estas coisas, porque o que salva é Cristo, o que salva é o sacrifício de Cristo, o que salva é a graça, é o arrependimento, é receber Senhor, Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É nisto que devemos ter, é nisso que devemos estar preparados. Quando entendemos a palavra, quando entendemos o propósito, quando temos o entendimento daquilo que estamos lendo, nada mais nos engana. As pessoas não podem chegar e querer ensinar algo, ter excusa de algo para nos desviar da presença do Senhor, porque sabemos a verdade, conhecemos a verdade, e se falhamos, falhamos com consciência. Se erramos, estamos cometendo um erro com consciência, porque sabemos da verdade. E isto nos facilita para volver na presença do Senhor, porque nada é perfeito. Então podemos cometer um erro, mas eu conheço a palavra. Eu sei o que estou fazendo, não é correto. Então me dá a oportunidade para volver na presença do Senhor. E não ir com as más línguas, não ir com pessoas que te induzem ao pecado, não? Através de mentiras, por malas interpretações, vai te levando, quando vê, como já passou, que há casos, há um montão de casos, de pastor, que depois de ano, se encontra aí na calle, não? Totalmente borracho, já não tem mais igreja, já não tem mais nada, perdeu esposa, perdeu filhos, perdeu todo, perdeu trabalho, e se queda aí tirado na calle, porque por falta de conhecimento, de falta de entendimento, porque tu vas levando na igreja para um lado, mas quando tu vas ver, já bebe tanto que não tem mais como estar diante da igreja para poder predicar o evangelho. Sai, se desvia, se queda no mundo e, claro, não chega a estar perdendo a salvação, porque está totalmente fora da graça do Senhor. Então, se nós sabemos, devemos estar atentos. Se conhecemos, devemos estar preparados. Porque as aflições vêm, a palavra nos ensina que as aflições vêm, pero as aflições vêm, as lutas vêm, a tentação vem, pero conhecemos a palavra, conseguimos sair, conseguimos ter vitória nos momentos e nos dias difíceis. A outra coisa está em São João capítulo 3, de versículo 1 a 3, a respeito de esta conversa de Jesus Cristo quando encontra com Nicodemo. Depois vamos unir tudo isso. Vemos algo interessante. Nicodemo, dos homens que reconhecem, não? Falhou. Dos fariseus que reconhecem Jesus Cristo como o Messias, não? Uma é Nicodemo, não? E a outra, agora faltou. Se me acordas, se alguém acorda e o outro faleceu, avisa, que agora me falhou. Pero agora tratando de Nicodemo, um homem que conhece da lei, tem entendimento, pero não entende o propósito do Senhor.
não entende. Para ele, todo o que ele está dizendo, todo o que ele está sendo, todo o que aprendeu desde niño, ele não consegue entender o que é nascer de novo. Ele não consegue entender o que é ter uma vida nova, transformada em Cristo. Ele não consegue entender as palavras de Jesus Cristo. Ele reconhece, mas não consegue. Ele não tem forças. Ele não tem entendimento. Ele não consegue entender que é morir e nascer de novo. Ele pede para Jesus aclarar, ele pede para Jesus lhe ajudar em entendimento, como Jesus diz, não, da maneira que ele vem aprendendo, da maneira que ele vem conhecendo, ele acaba tendo muita dificuldade para poder entender. Vamos ler capítulo 5, diz assim: respondeu Jesus: de certo te digo, que el que não nasciere de água e Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lo que é nascido de carne es carne, e lo que é nascido de Espírito, Espírito é. Não te maravilhes de que te dije, os é necessário nascer de novo. El viento sopla donde quer, e oyes su sonido, mas nem sabes de onde viene, nem aonde vas. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em versículo 9, respondeu Nicodemo, e lhe dijo: como pode hacer-se isto? Respondeu Jesus e lhe dijo: eres tu maestro de Israel, e não sabes isto? De certo te digo, que lo que sabemos, hablamos, e lo que hemos visto, testificamos, e não recebis nosso testemunho. Se os he dicho coisas terrenais, e não creáis, como creereis se os dijere de las celestiales? Nadie subiu ao céu, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. E como Moisés levantou a serpente en el deserto, assim é necessário que el Hijo del Hombre seja levantado, para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha a vida eterna. É interessante ver que Nicodemo, por mais que ele crê, por mais que ele entende Jesus Cristo, que ele sabe que Jesus Cristo é Deus, ele não consegue entender estas palavras. Para ele já está separado. Para ele já entende que ele já está salvo. O trabalho que ele tem é só de ensinar aos demais. Pero ele não entende que há que ter um campo. Há que ter uma entrega, há que passar por las águas, há que ter uma conversão, há que ter uma nova vida em Cristo. Ele tem essa dificuldade, ele não consegue entender, ele não consegue aclarar suas ideias. Agora vamos ver algo interessante a respeito destes três temas. Vamos unir agora estes três. Os três temas hablam de purificação, de limpeza, seja em las bodas, através da água, seja em el templo, a purificação, e seja com Nicodemo, morir para nascer de novo. Os três que Jesus habla de purificação, habla de limpeza, habla de aceitação, porque todos aqueles que estavam na festa têm que tomar este sumo de uva, este vinho, este mosto puro, que representa a sangue de Cristo. O matrimônio, toda a festa, tem que ser, todos que estão ali têm que beber deste sumo. Então, se isto é para aqueles que são salvos, para aqueles que fazem parte da boda, então se há uma conexão. E em templo passa o mesmo, porque em templo Jesus está tirando, está visando
passando um alerta para todos aqueles que tudo o que está passando ali está um erro. O templo está em pecado, todo está em pecado, através de fariseus, através de los comerciantes que ali estavam, todos estavam em pecado. Pero ele faz uma comparação, uma relação com ele mesmo, que ele diz que o templo, sendo ele, que ressuscitará, será levantado, se ressuscitará ao terceiro dia. Ou seja, é nele que haverá purificação. É nele que o templo será limpo. Não é esse templo de pedra, mas é aquele templo que será construído e que estará em nós outros. Ou seja, a sangre de Cristo estará em nós outros. Primeiro ele habla de uma forma um pouco subjetiva, quando ele habla a respeito das bodas. Pero quando ele habla em el templo, ele já é subjetivo, ele já é direto, ele já ensina. Pero falta algo, porque eles não conseguem entender o que Jesus está querendo dizer, quando diz que o templo vai ser destruído e construído no terceiro dia. Eles não conseguem entender. E o mesmo passa com Nicodemo. O mesmo passa com Nicodemo. É a purificação, a entrega, a água, a purificação e a nova vida em Cristo, nascer em Cristo, ser direcionado por Cristo através do Espírito Santo. Por isso que ele vai ao céu, ele envia o Espírito Santo para estar conosco. E ele mesmo diz que é o Espírito de Deus que nos leva, somos levados por vento. O vento de Deus nos leva. E temos muitas vezes dificuldade de entender isso. Aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas na hora de ser conduzido pelo Espírito Santo, a pessoa não aceita. E na hora de ser direcionado por el Espírito Santo, o irmão não quer. A irmã diz que não. Por isso que muitas vezes, amados, se Deus pudera aclarar nossa mente de quando dissemos não ao Senhor quando Ele nos chamou. É que nós outros somos terrenais muitas vezes e nos olvidamos. Porque Deus já falou com nós outros há muito tempo. Quantos que estão aqui por dificuldade em seu país? Quantos estão aqui em Espanha por causa dos problemas que passaram ali, ou falta de dinheiro, alguma coisa que faz com que a pessoa tenha que estar aqui sim ou sim. Deus tem suas maneiras de trabalhar, às vezes não aceitamos, porque não queremos ser conduzidos por el Espírito Santo. Queremos sim a salvação, queremos Jesus Cristo como Senhor, mas na hora que o Espírito Santo nos conduz, aí há problema, aí há problema. E aí podemos acordar de Noemi, no livro de Ruth, Noemi, que sai ali de Canaã e vai ali para outra cidade, vai para onde estão os ímpios, vai para onde há outros deuses, sim, pero vai porque não há comida, porque há sequia, porque não vai por sua própria vontade. E depois para volver a Canaã o mesmo, vai porque onde está a sequia, onde está a dificuldade, porque senão se queda ali toda a vida. Se há prosperidade ali, não vai escutar a Deus, vai se quedar ali por toda a vida. Pero há o mover de Deus que hace com que haja uma sequia e há uma prosperidade em Canaã para que pueda volver e levar Ruth, ¿no? Que é a bisabuela de Davi. Havia esta necessidade. Havia esta necessidade. Então, nós outros, como somos nova criatura, quando somos nascidos de novo, somos conduzidos por el Espírito Santo. Então, na primeira parte, já nos ensina da boda que temos a sangre de Cristo em nós outros. Não, porque a sangre de Cristo estava ali na tinaja e estava ali onde cada depois bebeu e
dizia que era o melhor de todos os vinhos, o melhor do que havia na festa. É claro, porque não havia mais engano, não havia mais mentira, não havia mais pecado. Era um vinho puro, santificado, hecho por o próprio Senhor Jesucristo, que era a representação da sangue de Cristo derramada na cruz do Calvário, que vai estar com nós. A outra é a purificação do templo, que deve de estar em nós. Nosso templo tem que estar purificado em el Senhor. Não pode haver cambistas. O templo não pode haver engano, não pode haver pecado, não pode haver mentira. E por último, nos ensina a direção por el Espírito Santo, porque quando somos nova criatura, somos conduzidos por el Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus em nós, Ele caminha com nós, Ele nos leva à oração, nos dá entendimento da palavra. Porque, por exemplo, Mateus lê e diz que há controvérsias na palavra, não, diz que és um cuento, porque não és conduzido por el Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos mostra, o Espírito Santo faz com que as dúvidas que temos aclara diante de nós e vem de maneira espiritual. Por quê? Porque temos o entendimento através da palavra, através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá direção, Ele nos leva à santidade, à obediência, e nos alerta, nos prepara, nos avisa. O Padre te quer em tal lugar. Aí tu diz: eu não vou, eu não quero, estou bem aqui, estou tranquilo aqui com minha família, todo está bem aqui, pero Deus diz não, o Espírito Santo diz não. Aí começam os problemas. Por quê? Por não obedecer. Empiezam os problemas. Quando chega o momento que diz: bueno, tenho que correr o avião e ir para a Espanha, porque aqui está insuportável. Que tal? Então, devemos estar atentos que quando somos nova criatura, somos conduzidos, somos direcionados por el Espírito Santo de Deus. Em Tito, livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: nos salvou, que Jesus, não por obra de justiça que nós outros hubiéramos hecho, sino por sua misericórdia, por el lavamento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Entonces, no somos salvos si no somos lavados. No somos salvos si no somos limpios, regenerados. E se não há uma renovação do Espírito, é isto que Tito está nos ensinando em capítulo 3, versículo 5. É assim que Jesus nos salva. Há que haver um cambio, há que haver uma limpeza, há que haver uma transformação. Há que ser transformado através de água e vinho. Há que ter uma transformação através da limpeza do templo. Há que ter uma transformação através de ser renovado por el Espírito Santo. É isto que Tito está nos ensinando. E é nisto que devemos ter, que devemos estar preparados, que devemos estar capacitados para seguir uma vida cristiana, para seguir uma vida em Cristo, para seguir uma vida fazendo a vontade do Senhor. Deus tem algo em nossas vidas, algo grande, algo poderoso. Deus tem algo que vai cambiar. Eu sei que a palavra de Deus, ela causa um efeito em nós outros, em que paramos e analisamos e vemos nossa vida. Isso passa comigo, passa com qualquer um. Por quê? Porque estamos em Cristo, porque aprendemos, o Espírito Santo ama através do Espírito Santo, e nos ajuda a melhorar cada dia mais, a ser cada dia melhor.
E cada um está em um estágio. Um está aqui, outro aqui, outro aqui, outro ali, outro ali. Cada um em um estágio. Mas cada um vai melhorando cada dia mais em Cristo. Por isso que não podemos caminhar só. Por isso que não podemos estar só. Por isso que devemos estar sempre com uma pessoa santa, uma pessoa de Cristo, uma pessoa que conhece a palavra. Sempre temos que ter uma pessoa para poder pedir conselhos para esta pessoa, para poder ser direcionado. Porque se passa alguma coisa, a pessoa te pode ajudar e seguir. E ser como Tito está dizendo, para não perder a salvação, não? Onde está? Ser Tito. Já subiu. Ser lavado, não? Na regeneração de Cristo e ser renovado em Espírito Santo. Há esta necessidade para que nós outros, amados, podemos ter a certeza de nossa salvação. Porque só conseguimos ser limpios e ser renovados em Espírito através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos nos poner